Na fatídica madrugada de 31 de agosto de 1997, a princesa Diana e seu amante Dodi Fayed estavam em Paris, dirigindo pela cidade com o motorista e o guarda-costas. Perseguidos por paparazzi, o carro perdeu o controle, bateu em uma coluna de sustentação, capotou e acabou parando, exposto ao tráfego em sentido contrário. Dodi e o motorista morreram instantaneamente, enquanto Diana mal conseguiu sobreviver. Os médicos lutaram incansavelmente para salvá-la, mas às 5 da manhã daquele mesmo dia, o mundo perdeu sua princesa. Nas últimas horas antes de seu acidente, Diana fez uma ligação telefônica, revelando alguns segredos verdadeiramente desoladores sobre a família real. A vida de Diana. Diana e Dodi Fayed chegaram a Paris em um jato particular de propriedade do pai de Dodi e se acomodaram em uma luxuosa suíte de uns R$ 2.000 por noite no Ritz, também de propriedade da família Al Fayed. Naquela noite, o casal desfrutou de um jantar romântico no restaurante do hotel, parecendo dois adolescentes apaixonados. Mas, em pouco tempo, foram informados de que cerca de 30 fotógrafos estavam esperando do lado de fora, em busca de uma foto do casal. Na esperança de ter mais privacidade, eles decidiram ir para o apartamento de Dodi, na Champs-Élysées. Para despistar os paparazzi, eles usaram 3 carros de isca, mas alguns fotógrafos não se intimidaram e ficaram parados até que Diana e Dodi finalmente entraram em um carro, com Henry Paul, e foram embora. Os paparazzi estavam no encalço deles. Em uma tentativa de despistá-los, Henry, que mais tarde foi descoberto que estava sob efeito de álcool, fez uma curva fechada em um túnel próximo ao rio Sena, acelerando a uma perigosa velocidade de 121 mph. O carro perdeu o controle rapidamente, o que levou a um acidente horrível e a um silêncio assombroso, quebrado apenas pelo som da buzina do carro ecoando pelo túnel. Dodi e Henry morreram instantaneamente, mas Diana ainda estava viva, embora por pouco. Ela foi levada às pressas para o hospital Pitié-Salpêtrière, onde os médicos trabalharam incansavelmente, usando massagem cardíaca e choques elétricos para tentar reiniciar seu coração. Apesar de todos os esforços, o sangramento interno era muito grave. Depois de esgotar todas as opções, eles pararam e confirmaram a morte de Diana. O único sobrevivente do acidente foi Trevor Rees-Jones, guarda-costas de Diana, que era o único passageiro que usava cinto de segurança, embora tenha sofrido ferimentos graves. A natureza súbita e violenta da morte de Diana e o momento estranho logo após seu divórcio e sua saída da vida real gerou inúmeras teorias da conspiração. Uma das teorias mais comentadas foi a de que Diana estava grávida na época. Mohamed Al-Fayed disse aos investigadores que Diana havia confidenciado a ele sobre a gravidez, explicando que não a havia compartilhado publicamente porque acreditava que o rei Charles e o príncipe Philip estavam determinados a se livrar dela. Ela achava que eles temiam que, se o neto da falecida rainha tivesse um pai muçulmano não branco, isso provocaria uma reação pública negativa. Algumas pessoas acreditam que a morte de Diana foi planejada e deliberada, apontando para uma história que sugere que ela suspeitava há muito tempo que poderia morrer em um acidente de carro. Paul Burrell, seu ex-mordomo, publicou seu livro de memórias A Royal Duty, um dever real, em 2003, no qual afirma que Diana lhe confidenciou que temia por sua segurança após o divórcio com o rei Charles. Em uma carta que escreveu a ele em 1995, ela expressou preocupação de que alguém próximo ao seu poderoso ex-marido pudesse tentar prejudicá-la ou fazer com que sua morte parecesse um acidente de carro para abrir caminho para Charles se casar novamente. A repórter real Ingrid Seward apoiou as afirmações de Burrell, compartilhando que Diana lhe disse em junho de 1997, apenas 2 meses antes de sua morte, que temia que Charles a matasse em um acidente de carro encenado. Tanto Burrell quanto Seward também lembraram que Diana mencionou que achava que seu apartamento estava grampeado ou que os freios de seu carro poderiam ter sido adulterados, sinais que a levaram a acreditar que um ataque poderia vir de alguém próximo. Depois que Paul Burrell, ex-mordomo de Diana, tornou público o bilhete que ela havia enviado a ele, expressando sua crença de que alguém ligado à família real a assassinaria em um acidente de carro, o rei Charles, seu ex-marido, pareceu ficar bastante preocupado. Em 2005, como parte da longa investigação sobre os trágicos eventos de agosto de 1997, Lord Stevens, ex-comissário da Polícia Metropolitana de Londres, entrevistou Charles sobre a morte de Diana. O bilhete sugeria não apenas que Charles garantiria a morte de Diana em um acidente de carro enquanto eles ainda estivessem casados, mas também dava a entender que sua motivação era ficar livre para se casar novamente. Diana acreditava que ele queria se casar com Tig Leg Burke, uma das antigas babás de seus filhos. Quanto a Camilla Parker Bowles, com quem Charles se envolveu durante anos e com quem se casou em 2005, Diana supostamente a considerou uma mera distração. Camila não passa de um chamariz, por isso estamos sendo usadas pelo homem em todos os sentidos da palavra, teria escrito ela.
No verão de 1998, pouco menos de um ano após o trágico acidente de carro da princesa Diana em Paris, as autoridades francesas deram início a uma investigação sobre o incidente. O juiz Hervé Stéphane, que liderava na investigação, tinha algumas perguntas intrigantes para Richard Tomlinson, ex-agente do MI6. Durante 4 anos, Tomlinson fez parte da agência de espionagem ultra-secreta do Reino Unido. Pense nela como o equivalente britânico da CIA. Durante sua entrevista, Tomlinson soltou uma bomba. Ele afirmou que o MI6 tinha ordens para assassinar outra pessoa conhecida em Paris na mesma noite em que Diana morreu. Ele também sugeriu que Henry Paul, vice-chefe de segurança do Hotel Ritz e motorista do acidente fatal, estava trabalhando secretamente para o MI6 e que um dos guarda-costas de Diana também poderia ser um espião. Se isso for verdade, o quadro é assustador. Várias pessoas do círculo de Diana podem ter tido vínculos com organizações que não tinham em mente seus melhores interesses, ou podem até ter ajudado a orquestrar sua morte. Alguns teóricos da conspiração argumentam que não foi o acidente de carro que levou à morte de Diana, mas sim a demora no atendimento médico. De acordo com o USA Today, enquanto Dodi Fayed e Henry Paul morreram no local, Diana ainda estava viva quando a levaram às pressas para o hospital Pitié-Salpêtrière, chegando pouco depois das 2 da manhã, 2 horas depois do acidente. Às 5 da manhã, ela foi declarada morta. Essa linha do tempo faz com que muitos teóricos fiquem surpresos. Eles suspeitam que o motorista da ambulância, Michel Massebeuf, demorou para levar Diana ao hospital. Segundo consta, ele até contornou o Hotel Dieu, mais próximo, para ir ao Pitié-Salpêtrière, mais distante. Em 2007, Massebeuf explicou ao inquérito que foi instruído a dirigir até o Pitié-Salpêtrière, mas que deveria esperar até que a condição de Diana se estabilizasse antes de fazer a viagem. Um médico a tratou por 40 minutos no local, o que era o protocolo padrão de emergência na França na época, antes da lenta viagem até o hospital. Um dos aspectos mais intrigantes da morte da princesa Diana, entretanto, é a misteriosa conexão com a morte de um fotógrafo. Mohamed El-Fayed mencionou muitas vezes um Fiat branco que estava envolvido no acidente que matou seu filho, Dodi Fayed, e Diana. Esse Fiat era de propriedade de um fotógrafo francês chamado James Anderson, o que levou Al-Fayed a acreditar que ele teve um papel importante na morte dos dois. Al-Fayed também especulou que Anderson tinha planos de revelar novas informações sobre a noite do acidente em 2000. No entanto, Anderson nunca teve a chance de contar sua história. Naquele ano, seu corpo carbonizado foi encontrado em um BMW em chamas em uma floresta no sul da França. O investigador Jean-Michel Lozun, que estava envolvido no inquérito sobre a morte de Diana, relatou que Anderson foi encontrado caído sobre o volante, com um grande buraco no lado esquerdo da cabeça, suspeitamente semelhante a um ferimento de bala. Posteriormente, as autoridades consideraram o fato um suicídio, alegando que o buraco foi causado pelo calor intenso do fogo e não por um tiro. Al-Fayed acredita que Anderson foi eliminado por agentes britânicos de alto escalão para garantir que ele não revelasse nenhum segredo. De acordo com amigos, Anderson havia afirmado em particular que seguiu o carro de Diana até o túnel Alma naquela noite e tirou algumas fotos, mas depois decidiu que elas eram muito explosivas para serem publicadas. No entanto, quando a polícia francesa o interrogou, ele insistiu que não estava nem perto de Paris, fornecendo recibos que mostravam que ele estava a 170 milhas de distância, na cidade de Lignières. Talvez nunca saibamos toda a verdade por trás da morte da princesa Diana, mas sabemos sobre os momentos que ela viveu. A vida de Diana estava longe de ser um conto de fadas, e sua sobrinha, Lady Kitty Spencer, compartilhou alguns detalhes desoladores sobre seu tempo na família real. Diana teve uma infância dolorosamente solitária. Apesar de ter crescido em uma grande propriedade rural com um título e riqueza familiar, seus primeiros anos foram difíceis. Quando Diana tinha apenas 6 anos, sua mãe a deixou e a seus irmãos por outro homem. Diana achava que a mãe estava apenas de férias, e seu irmão, Charles Spencer, lembra-se de como ela ficava sentada na soleira da porta, esperando que ela voltasse. Com a vida familiar desmoronando, o pai de Diana, o conde de Spencer, entrou em uma depressão sombria, deixando babás para cuidar das crianças. A própria Diana lembrava como era solitária, chamando seus 20 bichos de pelúcia de família. Então ela se casou. Parece um final de conto de fadas, certo? Um companheiro, alguém para amar, mas para Diana não foi nada disso. Certa vez, ela se descreveu como a Virgem, o cordeiro sacrificial de seu marido, o então príncipe Charles, embora eles tivessem se encontrado apenas uma dúzia de vezes antes de se casarem. Apenas 12 vezes. É um pensamento que faz você estremecer, mas essa era a realidade dela. Como isso aconteceu? Bem, Diana conheceu Charles quando ela tinha 16 anos e ele 29, pois ele era muito próximo da irmã mais velha dela.
Quando foi decidido que Diana seria um par romântico para o príncipe, ela estava envolvida em um turbilhão. Refletindo sobre aqueles primeiros dias, ela disse certa vez: "No minuto seguinte, ele pulou em cima de mim praticamente. Foi estranho. Mas eu não tinha nada para me basear, porque nunca tinha tido um namorado. E definitivamente, nem tudo foram rosas." Com apenas 19 anos, Diana foi repentinamente lançada aos olhos do público. E os tabloides britânicos não se cansavam de falar dela. Trabalhando meio período como professora em Londres, ela era perseguida pela imprensa, que se fixava em cada movimento seu. "Demorou muito tempo para entender por que as pessoas estavam tão interessadas em mim", disse ela em uma entrevista à BBC em 1995. "Mas depois, você se vê como um bom produto que fica em uma prateleira e vende bem, e as pessoas ganham muito dinheiro com você." A atenção da imprensa era implacável, e, embora Diana tenha aprendido a lidar com os tabloides, esse não era o relacionamento que ela queria. De acordo com o The Washington Post, Diana foi deixada para se defender sozinha, tanto na família quanto na mídia. Embora o público não se cansasse de falar dela, ela estava sozinha em uma situação profundamente desafiadora. E como se isso não fosse difícil o suficiente, Diana também teve que aprender os rígidos protocolos reais sem orientação. Em sua entrevista à BBC, ela revelou como a família real basicamente a deixou para descobrir as coisas sozinha, tornando uma experiência que já era isolada ainda mais avassaladora. Era isolante, mas também era uma situação em que você não podia se dar ao luxo de sentir pena de si mesma. Você tinha que afundar ou nadar, lembrou a princesa Diana. E você tinha que aprender isso muito rápido. Ela refletiu sobre como sua turnê real pela Austrália foi uma verdadeira prova de fogo. "Fizemos uma turnê de 6 semanas. E no final, quando voltamos da Nova Zelândia, eu era uma pessoa diferente", disse ela. "Percebi o senso de dever, o nível de intensidade de interesse e o papel exigente em que me encontrava agora. Era muita coisa para assumir sozinha, especialmente quando seu marido não estava exatamente disposto a ajudar." Diana ainda era apenas uma adolescente quando ela e o príncipe Charles se tornaram um casal. Como se não bastasse ter todos os seus movimentos monitorados por um enxame de câmeras, seu senso de identidade sofreu um sério golpe, e seu relacionamento com a comida entrou em uma espiral. No período que antecedeu seu casamento, o peso de Diana despencou. Ela passou de uma cintura de 27 polegadas para uma cintura de 23 polegadas, enquanto desenvolvia bulimia, uma condição ligada ao intenso isolamento que sentia e às rachaduras que já se manifestavam em seu relacionamento com Charles. Em uma entrevista à BBC, Diana admitiu: "Quando ninguém a ouve, ou você sente que ninguém a está ouvindo, todo tipo de coisa começa a acontecer." Ela explicou que a dor emocional se tornou tão forte que ela procurou maneiras de torná-la visível. "Você tem tanta dor dentro de si mesma que tenta se machucar por fora porque quer ajuda, mas é a ajuda errada que você está pedindo." Seus pedidos de ajuda foram tristemente mal interpretados. Para as pessoas ao seu redor, as dificuldades de Diana eram consideradas como busca de atenção, quando tudo o que ela queria era encontrar uma maneira de lidar com a situação. "Eu não gostava de mim mesma. Eu tinha vergonha porque não conseguia lidar com as pressões", admitiu ela, mostrando o quão profunda era sua luta. No início, Diana e Charles podem ter parecido um sonho real que se tornou realidade. Quem não gostaria de se casar com um príncipe, não é mesmo? Mas o conto de fadas se desvaneceu rapidamente. Apesar da imagem polida que eles apresentavam ao mundo, por trás das portas fechadas, eles eram simplesmente duas pessoas que tinham muito pouco em comum. Karen Mooney, ex-funcionária da Casa Real e especialista em relacionamentos, revelou mais tarde que o casamento estava condenado desde o início. Havia pouca conexão entre eles, e com tudo o mais que Diana estava enfrentando, o relacionamento rapidamente perdeu o brilho de conto de fadas. Para muitas pessoas em todo o mundo, Diana era o coração da família real. Um verdadeiro conector que mantinha os súditos britânicos e os fãs do exterior sintonizados e preocupados com a monarquia. Ela personificava o que as pessoas esperavam que a realeza pudesse ser, o tipo de figura real e compreensível que elas podiam admirar. E nos 27 anos que se passaram desde sua morte, esse sentimento de seu impacto não desapareceu. Pelo contrário, ficou mais forte, especialmente agora que seus filhos são duas das figuras mais visíveis da monarquia. No entanto, após seu trágico falecimento, a reação da família real pareceu estranha. Não houve nenhuma declaração pública, nenhuma resposta visível da parte deles. Apenas silêncio. E esse silêncio foi muito forte. Enquanto o mundo chorava, a postura aparentemente indiferente da família real provocou uma onda de críticas. Parecia que eles estavam distantes, alheios à imensa perda que a morte de Diana significou para tantas pessoas. Se houve um momento em que a monarquia britânica realmente entrou em conflito com os sentimentos do público, foi exatamente naquele momento, naqueles dias tensos e silenciosos, após sua morte.
a falecida rainha e os demais membros da realeza pareciam, em uma palavra, imperturbáveis. Por que eles reagiram dessa forma? Bem, a verdade é que o relacionamento de Diana com a família já era tenso muito antes do divórcio. Ela chamava muita atenção da imprensa, muitas vezes ofuscando a própria rainha. E alguns acreditam que esse foi um ponto sensível. É claro que essas são teorias, mas não há como negar que a família real não era exatamente a maior fã de Diana. Outro motivo para a atitude fria em relação a Diana foi sua disposição de se manter firme, uma característica que nem sempre combinava bem com os modos tradicionais da família real. Veja seu casamento, por exemplo. Diana fez uma declaração sutil, mas ousada, ao omitir uma palavra específica de seus votos, uma palavra que sempre foi incluída pelas mulheres da realeza. A versão do voto da rainha para as mulheres era a seguinte: eu, X, aceito você, Y, como meu marido, para ter e manter de hoje em diante, para o bem, para o mal, para a riqueza, para a pobreza, na saúde e na doença, para obedecer, até que a morte nos separe. De acordo com a santa lei de Deus, na presença de Deus, faço este voto. Mas Diana adotou uma abordagem diferente. Quando se casou com o príncipe Charles, ela deixou de lado a promessa de obedecer, optando por prometer amá-lo, confortá-lo, honrá-lo e ficar com ele, na saúde e na doença. Naquela época, foi uma grande coisa e bastante polêmica. Desafiar a falecida rainha de uma forma tão simbólica era algo inédito, especialmente porque outras noivas reais, como Sarah Ferguson e Sophie Rhys-Jones, mantiveram o texto tradicional. Mas Diana não era de recuar. Hoje, o impacto de sua escolha é evidente, pois tanto Kate Middleton quanto Meghan Markle escolheram as mesmas palavras usadas por Diana, deixando o obedecer de fora de seus votos e fazendo com que sua influência se tornasse um círculo completo. A rainha é normalmente reconhecida por seus chapéus característicos e é conhecida por usar luvas ao cumprimentar as pessoas em eventos. Em contrapartida, Diana optou por quebrar essa tradição. Ela abandonou o protocolo real de usar luvas porque preferia dar as mãos ou apertar as mãos para ter uma conexão mais pessoal, explica Ellery Lin, curadora de uma exposição sobre o estilo de Diana. Ela também parou de usar chapéus, dizendo: não se pode acariciar uma criança com um chapéu. Outra das escolhas de Diana que agitou as águas do palácio, embora possa parecer insignificante para nós, foi sua decisão de dar à luz em um hospital. Acredite ou não, isso também foi um grande acontecimento para a realeza. Antes de 1977, os partos da realeza eram realizados em casa, até mesmo para a falecida Rainha Elizabeth. Tradicionalmente, esses eventos envolviam testemunhas de alto nível, cortesãos, funcionários políticos e até mesmo o arcebispo de Canterbury, para garantir a legitimidade de quaisquer herdeiros. A falecida Rainha Elizabeth deu à luz todos os seus 4 filhos no Palácio de Buckingham. Ela, no entanto, quebrou um pouco a tradição ao optar por não ter testemunhas oficiais presentes. Antes disso, a presença do ministro do Interior do Reino Unido era exigida nos nascimentos reais, uma prática que remonta a 1688, para evitar qualquer disputa sobre a legitimidade de um herdeiro. Em 1841, a Rainha Vitória deu à luz seu filho Albert, o futuro rei Edward VII, sem a presença de nenhum funcionário na sala, embora apenas porque eles não chegaram a tempo. Em seus nascimentos posteriores, ela teve funcionários no quarto ou esperando por perto. Quando sua nona filha, Beatrice, nasceu, até o primeiro-ministro ficou do lado de fora esperando. Victoria claramente não era fã de salas de parto lotadas. Quando a esposa de seu neto, a futura Rainha Mary, deu à luz seu primeiro filho, David, que mais tarde se tornaria Edward VIII, antes de abdicar como Duque de Windsor, Victoria insistiu que apenas o secretário do lar precisava estar presente. Essa abordagem simplificada continuou até o início do século XX, incluindo o nascimento da falecida Rainha Elizabeth. Agora, a estreia pós-nascimento do lado de fora da Lindo Wing, no St. Mary's Hospital, se tornou uma tradição adorada, graças à princesa Diana. Ela e o príncipe Charles apresentaram seus filhos lá pela primeira vez, e o príncipe William e Kate mantiveram a tradição viva com cada um de seus 3 filhos. Diana e o público. A princesa Diana era adorada por milhões de pessoas, por mais do que seu status real ou sua moda chique. Ela era uma pessoa genuinamente compassiva, que buscava fazer uma diferença real no mundo. Como seu filho, o príncipe William, observou no documentário da HBO Diana, Our Mother, Her Life and Legacy, Diana, Nossa Mãe, Sua Vida e Seu Legado. Ela sempre entendeu que havia uma vida real fora dos muros do palácio, e seu carinho estava presente para todos que conhecia. Diana tinha uma capacidade especial de se conectar com pessoas de todas as classes sociais, especialmente aquelas que enfrentavam momentos difíceis. Por meio de seu apoio a mais de 100 causas, ela se tornou uma figura conhecida para muitos necessitados.
Com frequência, ela reservava um tempo para sentar e conversar com o sem-teto em Londres, demonstrando uma dedicação incansável à sua defesa. Durante um discurso para a instituição de caridade para sem-teto Centrepoint, ela enfatizou: todo jovem merece um começo de vida adequado, destacando que a sociedade deve se mobilizar para ajudar aqueles que não têm apoio familiar. Há muito a acrescentar ao legado da princesa Diana, especialmente pela maneira como ela derrubou barreiras e desafiou percepções por meio de seu trabalho filantrópico. Uma de suas ações mais impactantes foi sua abordagem à AIDS, em uma época em que a doença era mal compreendida e profundamente estigmatizada. Em 1987, quando Diana apertou a mão de um paciente com AIDS sem luvas, no Middlesex Hospital de Londres, foi um momento inovador. Em uma época em que o medo e a desinformação eram desenfreados, seu gesto enviou uma mensagem poderosa: que o HIV não podia ser transmitido por contato casual. Esse ato por si só ajudou a remodelar a percepção do público, oferecendo esperança a inúmeros pacientes que haviam enfrentado grave discriminação e isolamento. Diana não se limitou a aumentar a conscientização. Ela foi além, defendendo incansavelmente e arrecadando milhões em fundos para instituições de caridade contra a AIDS e o câncer. Suas visitas regulares a hospitais eram íntimas e sinceras, permitindo que ela proporcionasse conforto àqueles que eram frequentemente esquecidos ou evitados. O compromisso de Diana em eliminar o estigma em torno da AIDS inspirou seu filho, o príncipe Harry, a continuar seu trabalho. Em 2016, Harry fez um teste de HIV ao vivo no Facebook para aumentar a conscientização sobre a importância do teste e ajudar a normalizar a conversa sobre o HIV. Esse ato não foi apenas uma prova da influência de sua mãe, mas também uma demonstração de como ele levou adiante sua abordagem destemida de defesa de direitos. Assim como Diana, ele fez visitas pessoais a clínicas de AIDS em todo o mundo, demonstrando a mesma compaixão prática que definiu o legado de sua mãe. Outra área em que Diana deixou um impacto inesquecível foi em sua campanha contra a mineração. Em 1997, ela ficou famosa por atravessar um campo minado em Angola, uma imagem poderosa que chamou a atenção do mundo para os perigos que as minas terrestres representavam para os civis muito depois do fim das guerras. Sua defesa das vítimas de minas terrestres foi ousada e sem precedentes, especialmente para uma realeza. Ela não usou sua plataforma apenas para falar sobre o assunto. Ela se colocou em perigo para chamar a atenção para a necessidade urgente de remoção de minas terrestres. Poucos meses após seu trágico falecimento, seus esforços contribuíram para a assinatura do Tratado de Ottawa, que baniu as minas terrestres e refletiu sua capacidade de catalisar mudanças reais. O príncipe Harry honrou seu legado ao dar continuidade a essa campanha, inclusive fazendo um discurso recentemente que reafirmou seu compromisso com a remoção de minas terrestres, mostrando como a defesa de sua mãe moldou suas próprias atividades humanitárias. A compaixão de Diana se estendeu a uma causa profundamente pessoal: o luto infantil. Sua empatia por crianças e famílias em luto a levou a lançar a instituição de caridade Child Bereavement UK, que hoje oferece apoio fundamental àqueles que enfrentam a dor inimaginável de perder um ente querido. Diana acreditava que as crianças precisavam de um espaço seguro para processar seu luto e se conectar com outras pessoas que passavam por experiências semelhantes. Em um tributo adequado à sua mãe, o príncipe William atua como patrono da organização desde 2009, dando continuidade à visão de Diana de oferecer uma linha de vida às famílias enlutadas. Além dessas grandes campanhas, Diana se dedicou a questões como falta de moradia, dependência, lepra e saúde mental, com uma profundidade e sinceridade raras. Por meio de seu trabalho com a Centrepoint, uma instituição de caridade do Reino Unido que apoia jovens sem teto, Diana se comprometeu a ajudar jovens vulneráveis. Ela não se limitava a fazer aparições. Ela passava tempo com as pessoas afetadas, aprendendo sobre suas vidas e lutas em primeira mão. Sua abordagem foi transformadora, porque ela acreditava em se conectar com as pessoas em um nível pessoal, algo que poucas figuras públicas se atreveriam a fazer. Ela defendeu os esforços para desestigmatizar a falta de moradia, mostrando à sociedade que aqueles que enfrentam a insegurança habitacional merecem dignidade e compaixão. O trabalho de Diana com pacientes de hanseníase foi igualmente impactante. Ao visitar centros de tratamento em todo o mundo e abraçar abertamente as pessoas afetadas pela hanseníase, ela quebrou concepções errôneas profundamente arraigadas sobre a doença. Por muito tempo, a hanseníase foi vista com medo e preconceito, mas a compaixão de Diana ajudou a quebrar essas barreiras. Seus gestos de tocar e abraçar os pacientes humanizavam suas experiências, enfatizando que eles não deveriam ser temidos, mas apoiados. Essa postura compassiva era emblemática de sua missão mais ampla:
estender a mão para os mais marginalizados e lembrar a sociedade de nossa humanidade compartilhada. A princesa Diana não era apenas uma filantropa. Ela se tornou um símbolo global de bondade, coragem e empatia. Sua disposição de desafiar as normas e chamar a atenção para causas frequentemente negligenciadas deixou um legado que permanece poderoso até hoje. Seus filhos, William e Harry, honram sua memória por meio de seu próprio trabalho de caridade, mas sua influência vai muito além de sua família. Organizações como The Diana Award, Centebale e Child Bereavement UK incorporam seus valores e dão continuidade à sua missão, garantindo que seu legado de compaixão e defesa perdure. De muitas maneiras, o espírito da princesa Diana continua vivo nas inúmeras vidas que ela tocou e nas causas que ainda levam seu nome, tornando-a uma figura atemporal de esperança e mudança. Ei, você chegou até o final do vídeo. Parece que você gostou. Por que não dar uma olhada nesses outros vídeos na sua tela? Veja se você também vai gostar deles.